Oi, pessoal. Hoje, mais uma vez, eu quero encontrar vocês em Gênesis capítulo 1. Eu trouxe vocês aqui para Gênesis capítulo 1. E aqui eu quero estar junto com vocês. Eu quero, assim, encontrar junto com vocês a Deus. Eu li Gênesis capítulo 1, versículo 24, a vez passada, né? Vamos ler mais uma vez. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Embora a gente sempre fale, todos os números que aparecem na Bíblia, elas têm um significado espiritual. Então, o que Deus criou no quinto dia foram as aves e os peixes do mar. Então, quando a gente vê o filme Côvades, eles têm um desenho de peixe que representa o cristianismo, os cristãos. Diz que o desenho do peixe representa os cristãos. E também as aves dos céus também representam os cristãos. Mas os animais da terra representam as pessoas carnais da terra, que não são cristãos. Deus criou os animais da terra no sexto dia. Então, o que o número 6 representa? O ser humano. Sempre que Deus quis representar o humano, ele usou o número 6. Então, quando a gente vê no livro de Daniel, o rei Nebuzar, ele viu uma imagem e tinha 6 côvados. E tinha 6 côvados. Então, 66 representa o que o homem fez. Quando a gente vê no livro de Apocalipse, aparece o número 666. Isso é chamado do número do homem. Quando Deus faz aparecer o homem, quer falar sobre o homem, ele representa pelo número 6. Então, quando a gente vê a Bíblia, o número 6 sempre representa coisas humanas. Quando Deus criou o humano, o animal, ele criou no sexto dia. Então, o número 6 é o número do ser humano. O número 5 representa o número da graça. Então, o peixe representa a igreja. E as aves dos céus também representam a igreja. A igreja não foi feita do nada, ela foi feita pela graça. Nós termos nascido de novo e ser salvo, isso não acontece pela carne, mas pela graça. A graça quer dizer o quê? Quando não tem nenhum salário, não tem nenhum pagamento, é de graça. Não tem merecimento. Então, se entrar um esforço, um labor, então essa graça é quebrada. Sem esforço, sem salário sendo pago, isso é graça. Deus, ele é cheio da graça. Deus, ele quer conceder todas as coisas pela graça. Mas no mundo do homem é muito difícil encontrar a graça. Todas as coisas, o homem, você tem que pagar algo para ganhar. Quando Deus nos deu vida, Deus nos deu nariz, nos deu boca, nos deu olho. Ele não nos deu essas coisas, a gente tem que pagar por algo. Quando a gente vai para uma concessionária comprar um carro,
A gente tem que dar dinheiro para conseguir o carro. Somente pagando um valor podemos ganhar um carro. Se você quiser colocar um ar-condicionado no carro, então você tem que dar aquele valor. Se você quiser colocar o freio ABS, então você também vai ter que investir por causa disso. Se você quiser colocar o GPS, ou se você quiser colocar um airbag, ou se não, um CD player, qualquer coisa que se você colocar mais, você tem que pagar mais. E também um carro bom ou um carro ruim tem um preço muito diferente. Mas quando a gente recebeu esse corpo diante de Deus, a gente não recebeu um corpo de acordo com o valor que nós pagamos. O olho bonito é $10.000, o olho feio é $3.000. Não, não é assim. Não foi assim que foi avaliado. Então, um corpo formoso, uma pessoa alta, não foi $100.000, ou um baixinho feio, $70.000. Não foi assim. Tudo isso foi pela graça. Um bom corpo, um bom dente, um bom coração. Todas essas coisas Deus deu pela graça. Se por acaso você tem rins ruins e você tem que fazer um transplante, ou quando o homem tem um problema de coração e tem que colocar um outro, quão caro é isso? Então, se a gente quiser comprar todas essas partes e colocar no nosso corpo, então, com $6 milhões não vai ser o suficiente. Mas Deus fez esse corpo detalhado, perfeito, e deu para nós de graça. Não somente isso, mas Ele também, o sol, o ar, a chuva, tudo isso Deus nos deu de graça. Se por acaso a gente tivesse que pagar o sol, se a gente tivesse que pagar o aluguel pelo ar, vamos supor, você não pode pagar o ar, então você vai morrer sufocado. Pastor, por favor, me empresta dinheiro, se eu não estou conseguindo respirar. Eu não consigo pagar o aluguel do ar, então eu não consigo respirar. Imagina quão miserável essa pessoa não vai ser. O ar, a chuva, a luz do sol. Deus deu tudo isso sem receber nada em troca. Porque Deus, Ele deseja conceder sua graça. Então, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente tem que pagar um salário para ter uma boa relação com eles. Então, quem é que recebe graça do outro ser humano? Tem que ser um mendigo. Mas as pessoas não querem receber graça das outras pessoas. Então, dessa mesma forma, muitas pessoas que querem ganhar outra coisa de Deus através de salário. Lá em Osaka, eu fiz conferência numa igreja de mendigo. O pastor mendigo, ele veio com toda sinceridade para mim. Eu estava fazendo conferência em outra igreja, mas à tarde, quando eu não tinha nada para fazer, ele pediu para eu ir na igreja dele para pregar lá. Por 4 dias eu preguei o evangelho lá. Desde as 3 da tarde até as 5 horas.
Em Osaka tem muitos mendigos. Mas os mendigos de Osaka não são simplesmente mendigos, são mendigos que estudaram muito. Como eles se tornaram mendigos? Então, uma vez em Tóquio, havia um gerente de banco. E ele sempre teve muito trabalho. E ele levava um monte de documento para casa e trabalhava a noite inteira. Pai, esse sábado, vamos para um piquenique. Ai, filho, desculpa, não, na próxima nós vamos. Ele queria se divertir com as crianças, mas ele não tinha nem tempo para isso. Querido, vamos lá para as águas termais. Não, desculpa, na próxima vez. E ele continuamente estava empurrando e depois ele ficou cansado. Aí um dia, ele pensou, eu gostaria de um dia descansar o dia inteiro. Não atender telefonemas, não receber interferência. E eu queria o dia inteiro ficar descansando. Eu queria só um dia a partir desse trabalho. Ele tinha esse desejo, mas nunca, nenhum dia ele conseguia ter esse tipo de dia. Aí um dia ele estava cansado e ele foi para Osaka. Ele desceu na estação de Osaka e ele desceu e se assustou. Ele se assustou vendo o quê? Lá naquela estação de Osaka, tinha um pessoal com um papelão estendido no chão e tinha um mendigo deitado ali. E ele estava muito tranquilo. Ele não tinha nenhuma preocupação. E ele se assustou. Nossa, esse mendigo, ele tem o que eu tanto queria ter. Esse foi o meu sonho de viver uma vez, mas eu não consigo e ele está vivendo ali. Todos os dias. E naquele dia ele ficou com muita inveja de um mendigo. E depois de alguns dias, e esse homem de repente sumiu. Ele não foi mais para o trabalho. E em casa também, ninguém mais tinha contato dele. O trabalho ligou para a casa ligou para o trabalho dele, mas ninguém conseguia encontrá-lo. E depois de alguns anos descobriram que ele se tornou naquele mendigo que ele tanto desejava. Ele estava lá numa tenda em Osaka, vivendo ali. Lá em Osaka, tem muitos mendigos e eles, por isso, se tornaram... E esse é um grande problema para eles. Por quê? A maioria deles são formados em faculdades e pessoas muito inteligentes e se tornaram mendigos. Então, às vezes, os mendigos vão parar na delegacia e os policiais não conseguem resistir aos mendigos. Lá no Japão, o país é tão pequeno e nesses parques tão bonitos, eles fazem suas tendas e moram lá, os mendigos. E aí, um dia, eu fui na igreja de um mendigo para pregar a palavra. E 200 pessoas estavam ali e eu preguei a palavra para eles. Com certeza, é sujo e fede. Mas aquele pastor, ele é muito assim sincero com os mendigos. Então, no começo, para mim, a primeira vez, foi difícil de aguentar porque tinha um cheiro muito ruim. Mas eu preguei a palavra. Eu não sei se é porque eu preguei errado. Aqueles mendigos todos vivem pela graça, né?
Aqueles mendigos de Osaka, eles vivem tudo pela graça mendigando. E eles são acostumados a receber as coisas de graça. Eles não se esforçam. Eles são pessoas que sempre vivem mendigando. Mas porque Deus deu a sua salvação de graça, eu pensei que os mendigos receberiam de uma forma muito fácil. As outras coisas eles recebem facilmente pela graça, mas a salvação eles não estavam recebendo. Quão bom seria se eles recebessem essa salvação que é gratuita. Eles têm que ir lá mendigar, ficar pedindo, esmolando. Eles tinham que viver dessa forma. Mas porque é uma coisa de graça, que é só você aceitar. Então, tudo que você tem que fazer é receber de graça. E depois da conferência era a hora da janta. E na hora do jantar, aquela igreja fazia um mingau e dava para os mendigos. Então, antes dos mendigos comerem o mingau, eles tinham que escutar a palavra. Então, para receber o seu mingau, eles estão acostumados a isso. Mas para receber a graça de Deus, eles não estão acostumados. Eu pensei em João capítulo 6. Em João capítulo 6, Jesus Cristo, ele alimentou 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E eu pensei sobre aqueles 5.000 que estavam sendo alimentados por Jesus. Todos os 5.000 estavam com fome. E Jesus Cristo, através dos discípulos, distribuiu pão para todos eles. E eu pensei, será que existe alguma pessoa sequer ali que não pegou o seu pedaço de pão? E eu pensei, que tipo de pessoa com fome estava ali? Será que alguém ali estaria com fome? Eu pensei, não, ninguém. No começo, quando estavam distribuindo pão, então as pessoas não sabiam bem de onde estava vindo aquele pão. Nossa, ali tem pão. Eu também queria ganhar um pedaço. Será que eles vão dar para mim também? Eu acho que eles não vão me dar. Então, eles estavam olhando cuidadosamente. Então, eles se aproximaram para ver. Então, os discípulos estavam passando por todas as pessoas. Deu para ele também. Vamos nós também ali pedir? Será que eles vão nos dar também? Então, porque eles querem pão, então eles vão se aproximar. Então, Pedro estava passando, por que você não pegou seu pão? Vai, pega aqui. E ele pegou e começou a comer. No começo, eles não sabiam de onde veio o pão. E naquele tempo, porque não tinha transmissão de rádio, não tinha caixa de som, então não tinha como saber de onde aquele pão estava vindo. Mas eles estavam sentados ali no gramado, ou eles viram outras pessoas comendo pão. Eu também queria comer. E aquelas pessoas estão comendo pão. De onde veio? Como eles ganharam pão? Será que eles pagaram por isso? Será que eles conhecem quem está dando pão? Será que eles vão me dar também o pão? Então, deve ter pessoas que pensaram dessa forma. Mas, se aproximando da onde as pessoas estavam comendo, eles podiam perceber rapidamente, estão dando pão para qualquer pessoa. E assim, eles foram, se aproximaram e começaram a comer o seu pão também. Estão dando pão para qualquer um. Então é só comer. E eles perceberam isso. Por isso, ninguém ficou para trás e todo mundo comeu pão. Por mais que a pessoa também tivesse vergonha, ela também deve ter comido. Ninguém ficou sem comer o pão.
E as pessoas comendo, esse pão é muito gostoso. Nossa, me dá mais pão. Quanto você pode me dar? O que você está fazendo aqui? Vamos lá comer. Não tem problema a gente comer? Jesus Cristo está dando, é só qualquer um comer. Vamos lá comer. Olha, estão dando um monte de pão. Está sobrando. E Jesus Cristo falou, não joga fora o que sobrou, dá para eles. E tinha 12 cestos bem cheios ali no meio. Mesmo com a barriga cheia, queriam comer mais. Uma vez no exército, eu comi bolinho de arroz. Eu comi tanto. O superior que estava comprando bolinho de arroz para mim, ele perguntava para mim, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? E eu tive o coração, nossa, eu acho que a minha barriga vai estourar, mas mesmo assim, eu quero comer só mais um. Eu pensava, vou comer só mais um e vou parar, mas eu comia mais um. E quando eu vi, a minha mão estava de novo ali para pegar mais um. E assim eu comi bolinho de arroz até aqui. Dentre aquelas pessoas que estavam ali, independente de quem seja, todos comeram pão até ficar cheio. Ninguém voltou para casa com fome. E Jesus falou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que veio do céu. Ninguém ficou sem comer o pão da carne. Mas aquele pão que é Jesus Cristo, quem comeu esse Jesus Cristo ficou feliz. Quando eu fui para Osaka e aqueles mendigos, todos os dias eles mendigavam porque eles eram esse tipo de pessoa. Essa salvação que é da graça, que é de graça, eu pensei que eles iam aceitar tão facilmente. Mas, infelizmente, eles esmolavam facilmente, mendigavam facilmente a comida para as outras pessoas e aceitavam tão facilmente, mas a salvação eles não aceitaram facilmente. E aí eu acabei a conferência. E o pastor daquela igreja falou, bom trabalho. E me deu um envelope de 50 mil ien. E eu fiquei tão sem graça de aceitar aquele envelope. Mas se eu não aceitasse, o que ele ia falar? Não está aceitando porque é dinheiro de mendigo, né? Aí eu recebi aquele dinheiro. Aí eu pensei, aqui não tem graça. E eu ainda me lembro disso. Então, as pessoas que sabem receber graça, então recebe a graça, no quinto dia se torna igreja. A pessoa que não sabe receber graça, no sexto dia se torna animal. Qual a diferença da ave e do animal? O animal não consegue vencer a lei da gravidade e sempre vive pisando na terra. Mas a ave do céu, ela pode voar no ar e vencer a gravidade. Eles podem superar a forte tentação da carne. Então, mas os animais que pertencem a essa terra não vencem, não conseguem vencer a tentação e vivem nessa terra. Então, o animal foi feito no sexto dia, que representa o homem da carne, mas o animal que foi feito no quinto dia, o peixe e as aves, representam os animais, os nascidos de novos. Então, para se tornar santo de Deus, eu me torno não me esforçando, fazendo algo, mas isso pela graça.
As pessoas que querem receber salvação fazendo algo, são pessoas que ainda não receberam salvação, não conhecem a Bíblia. Mas porque essas pessoas não conhecem a Bíblia, elas pensam que se esforçarem para fazer algo, vão conseguir. Receber graça é algo muito precioso. Porque é uma salvação feita pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Mesmo você pagando um valor, você nunca vai poder pagar um valor que atinja o valor verdadeiro disso, para comprar. Então, por isso que Deus deu a salvação de graça. Quando Ele nos justificou, nos santificou, não foi pela nossa obra, não foi pelo nosso esforço, mas foi pela graça. Quando Deus nos fez nascer de novo, nos tornar filho de Deus, assim como o filho pródigo, quando voltou para casa, o pai gratuitamente o pai falou, o que você fez com todos os seus bens que eu te dei? Por que você não me obedeceu e fez isso? Por causa do que você ficou contra mim? Por que você viveu de uma forma assim suja com as mulheres? Por que você vestiu essas roupas? Por que você viveu no chiqueiro assim? Então, o pai não fez nenhuma pergunta assim para o filho. Então, o pai não fez nenhum pedido para o filho. Simplesmente do filho ter voltado foi algo que o pai se agradou. Então, isso foi o que o pai fez pelo filho. O pai falou, trazei a melhor veste. Então, isso é graça. Quando ele estava no chiqueiro e comia as alfarrobas que os porcos comiam, isso era um salário para ele. Então, pelo salário de alimentar os porcos, ele podia comer alfarroba. Mas pela graça, ele estava comendo um novilho cevado. Pelo seu esforço, ele estava vestindo uma roupa imunda. Mas pela graça ele vestiu a melhor veste. Pelo salário dele, ele estava vivendo num chiqueiro. Mas pela graça ele estava dormindo no quarto de uma pessoa rica. Então, pelo salário dele, ele estava descalço. Mas pela graça, ele estava com uma sandália nos pés e estava com um anel no dedo. Então, a pessoa que vive pelo seu esforço e a pessoa que vive pela graça, nós podemos ver facilmente a diferença. Pelo nosso esforço, jamais podemos chegar nesse nível. Tem que ser pela graça de Deus. Quando vocês estiverem na graça de Deus, vocês vão poder utilizar dessa graça. Até aqui. Muito obrigado. Até a próxima.